Boa noite, meus irmãos. É realmente uma alegria estar aqui com os irmãos. Já estive outras vezes, embora num outro edifício, num outro prédio, mas com esta igreja. E alegro-me novamente pelo convite que me honra muito do pastor Glauber em poder partilhar com os irmãos da palavra de Deus numa ocasião assim tão especial para vocês. Como ele já mencionou, só espero que você tenha paciência. Isso não significa que a minha voz é muito bonita quando não estou gripado, mas eu espero que ela seja suficiente para não atrapalhar a comunicação nessa noite aos irmãos. Estão comigo minha esposa e meus filhos, Arthur, Thales e Glenda, e também alguns irmãos da igreja, de nossa igreja lá, o Rafael, suas duas filhas, a Amanda e a Sofia, e o Davi, que chamamos de Giga, lá em nossa igreja. Então estão comigo também só para apresentá-los. Muito bem, dito isso, o convite para estar aqui, além da alegria de partilhar da fé com os irmãos, é também da palavra de Deus, e é o que nós vamos fazer nesse momento. Convido você a abrir sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós vamos meditar em apenas um versículo, que é o versículo 17 do capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses, no capítulo 3, no verso 17, é apenas um versículo que quero partilhar nesse momento de devoção à palavra do Senhor com a igreja. E, evidentemente, eu não tenho condições de explicar tudo o que o Paulo quer dizer aqui. É um trecho muito rico, mas este versículo creio que será suficiente para ouvirmos a voz do Senhor e responder a Ele nesse momento de culto. Nós vamos pensar sobre um pequeno tema que você pode ir imaginando o que o Paulo quis dizer com isso, mas que é muito aplicável à realidade de nossa vida pessoal, particular, familiar e também para a igreja que está aí completando 8 anos, não é isso? Então é muito relevante também para uma reflexão, para uma igreja de 8 anos, que tem que amadurecer, como todas precisam amadurecer, entender a vontade do Senhor e, ao mesmo tempo, não cair em enganos que muitas igrejas, quando começam, querem crescer rápido e vão negociando alguns elementos da palavra de Deus. Então o crescimento é dado pelo Senhor, o fortalecimento é dado pelo Senhor, e nós não podemos negociar os nossos valores em troca de qualquer modismo. A igreja tem que crescer e amadurecer, e tem que se proteger também dos modismos. E é por isso que eu queria trazer esse tema para a nossa reflexão. A consagração do ordinário. É um tema bem simples. A consagração do ordinário. Nós temos dentro de nós, e é muito comum, um desejo de procurar sempre pelo extraordinário. Nós não gostamos muito, naturalmente, daquilo que tem uma ordem, uma rotina, uma repetição. Preferimos as coisas e preferimos mudanças. Somos levados o tempo todo a uma espécie de vício mental que é silencioso, mas a desejar sempre novidade. Se você faz a mesma coisa toda semana, você já começa a pensar ao longo dos anos, mas vai ser sempre assim? Não vai mudar? Tem outras pessoas mais criativas, e a igreja não precisa depender de criatividade. É a consagração do ordinário. Para fugirmos dessa atração ilusória, de que precisamos sempre ter criatividade para entreter as pessoas. Vivemos em dias assim, é natural para o coração humano, é natural querer novidade, querer diferenciar as coisas, e especialmente em nossos dias, e isso afeta não somente a família, a vida particular, mas toda a igreja. Em dias em que a tecnologia, por exemplo, quando começa, já se torna obsoleta e rapidamente, e nós vamos transferindo essas coisas que mudam rapidamente, semana após semana, para a vida da igreja, para a vida das pessoas, e nos cansamos daquilo que se repete semanalmente. Essa mentalidade, ela vai corroendo aquilo que é sagrado, porque o sagrado é concreto. Deus é o mesmo desde que fez o mundo, deu um rito desde que instituiu a adoração aos homens, e Ele constituiu um povo para reconhecê-lo
e adorá-lo e cultuá-lo. E nós, que já foi verbalizado aqui, cremos numa palavra suficiente, mas essa palavra é antiga. Essa palavra não tem novidade. Você vai estudá-la, você vai conhecê-la e vai aprofundar o conhecimento, mas não vai encontrar nada que já não esteja aqui desde o dia em que foi revelado. Esse é o cuidado que nós devemos ter, que quero convidá-lo a meditar sobre a consagração do ordinário. Vamos ler Colossenses 3, no versículo 17. Paulo diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Palavra simples de Paulo, que nós vamos recortar aqui num texto muito maior para entender a consagração do ordinário. Pois se desprezarmos o ordinário, quando fazemos isto, corroemos o sagrado, aquilo que é concreto, aquilo que Deus nos deu. E Deus se revela muito mais no silêncio do que no barulho. Deus se revela na escuridão da noite, muito mais do que nas luzes do espetáculo. E é por isso que eu queria que você pensasse comigo nessa noite, que quando Cristo é o Senhor de tudo, o ordinário vira espetáculo. O ordinário vira espetáculo. Nós queremos o ordinário, aquilo que Deus nos deu. Nós queremos uma coisa antiga, não queremos modificá-la, porque queremos aprofundar aquilo que Deus nos deu. Quando Cristo é o Senhor de tudo, o ordinário vira espetáculo. Vamos orar e vamos consagrar ao Senhor nossa atenção. Senhor nosso Deus, entregamos a Ti nesse momento nosso coração e a nossa atenção à Tua palavra. E queremos fazer isso de coração aberto. Queremos aprender a reconhecer o que é sagrado do Senhor em tudo, especialmente na vida comum. O extraordinário na rotina, aquilo que tem beleza na constância e a graça na fidelidade diária. Ensina no Senhor, pela Tua palavra, a não desprezarmos o que é ordeiro, ordinário, antigo, mas profundo, que Te revela, mas a vê-lo como uma oportunidade de adoração, que possamos consagrar todo o nosso trabalho, nossa família, nosso descanso, nossas palavras e nossas ações ao Senhor, sabendo que nada é neutro diante dos Teus olhos. Abrimos, portanto, o nosso coração, mediante a Tua palavra, para que cada pequeno gesto se torne altar e toda a nossa vida se transforme em um culto racional, agradável perante o Senhor. Ensina-nos a percebê-lo em tudo, até nas pequenas coisas que repetimos semanalmente, e às vezes diariamente, para que aprendamos a tornar o Senhor de tudo, transformando o ordinário num espetáculo da revelação do Senhor. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a consagração do ordinário, o que tem a ver isso com as palavras de Paulo nesse contexto que estamos recortando? Vale dizer que o capítulo 3 inicia a conclusão, a segunda parte da epístola que Paulo escreve aos Colossenses. O capítulo 3, Paulo começa uma série de conselhos, exaltando virtudes que são aplicáveis à vida cotidiana. Se você observar e continuasse a ler o texto, o versículo 18 diria: olha, esposas, depois maridos, filhos, pais, servos. Tudo que eu disse até aqui, vou concluir a minha epístola, dando alguns conselhos, expressando verdades, exaltando virtudes que você pode levar para a sua vida. Começa a fugir daquele contexto dos capítulos 1 e 2, onde Paulo estabelece a razão de ter produzido esse texto àquela igreja. Ele exalta, dizendo: vivam isso, vem conselhos. Versículo 16, ele disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, instruam uns aos outros com essa palavra. E depois de dizer isso, chega o versículo 17, dizendo: e tudo que vocês fizerem. Quer um conselho? Tudo, não se esqueçam disso. Mas tudo o que, Paulo? Do que você está falando? Não tem como especificar uma lista do que você quer dizer? O Paulo diria: tudo o que você já faz. A sua vida, uma vida da esposa, do esposo, do pai, do filho, do servo, do trabalhador, em todas as áreas. Você precisa estar cheio, rico, abundante da palavra de Deus. Cristo tem que viver em você. E esse Cristo que vive em você tem que ser expressado no mais básico da vida. Não em grandes eventos,
não em coisas surpreendentes, mas em pequenas coisas, que você faz como se estivesse fazendo pela primeira vez, e ao mesmo tempo, como se estivesse realizando pela última. Note isso. Quando você faz algo repetido, qual é o seu espírito? É um espírito cansado, mas isso de novo, já fiz isso tantas vezes, e nós nos cansamos de ações repetidas. Ou quando você faz pela primeira vez algo que você faz com maior dedicação, você está fazendo pela primeira vez, quer fazer o melhor possível. Mas também é notório que quando você faz algo por muito tempo e faz pela última vez, você faz novamente com outra dedicação. Olha, a última vez que eu vou fazer é uma despedida, então vou fazer melhor. O que Paulo estaria dizendo aqui é: se Jesus habitar em nós, tudo, não haverá diferença. Você vai fazer com a mesma paixão e dedicação, como se fizesse tudo de novo, todos os dias, pela primeira vez. Mas também fará tudo com tal dedicação, como se fosse a última. Porque você vive aguardando o Cristo. Você vive para Ele. Você faz como se fosse para Ele, como aquele que faz pela primeira vez e quer agradar aquele que lhe deu o serviço. E quando faz pela última vez e quer deixar uma marca, uma lembrança. Tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, tem que fazer em nome do Senhor Jesus. Se Ele habitar ricamente em vós, se a palavra dEle de fato for aquela que dirige a sua vida, se Ele for o Senhor de tudo, essa é a mensagem. Já que é a tendência humana separar aquilo que é sagrado do comum. Isso é natural para nós. Alguns cristãos acham que o sagrado é feito na igreja. Que quando estamos aqui, as músicas que cantamos são sagradas. Mas depois, quando amanhecer, a segunda-feira, já não é mais sagrado, aí é vida comum. E não há diferença. Paulo nunca fez diferença, Jesus nunca fez diferença entre o que é sagrado e o que é comum, já que sagrado é aquilo que você dedicou. O sagrado é a maneira como você faz, como consagrando aquilo, tornando aquilo sagrado. Aquilo que tem para você valor é sagrado. Você coloca o seu coração naquilo. A Escritura não santifica momentos, mas submete toda a vida ao nome de Cristo. E Paulo então, quando escreve a pessoas, não a líderes de culto. O Paulo não está escrevendo para pastores, nem para líderes de culto. Olha, você que vai dirigir as músicas, as canções, você que vai apresentar as pessoas no culto, você que vai pregar, ou você que vai dirigir um momento litúrgico na igreja, isso é sagrado, e aí tem que ser feito em nome de Jesus. Não é essa a menção. O Paulo está dizendo: tudo o que vocês fizerem, maridos, esposas, pais, filhos, servos, tudo o que vocês fizerem no cotidiano, no ordinário. O contexto é de conclusão que exalta virtudes do Cristo ressuscitado. Observe o versículo 1 do capítulo 3. Paulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ao chegar à conclusão do capítulo 3, o Paulo iniciou assim: são virtudes daquele que foi ressuscitado com Cristo. Aquele que foi ressuscitado com Cristo, ele tem uma outra forma de viver, uma outra visão sobre a vida, especialmente sobre o ordinário. Ele não espera grandes coisas, ele espera fazer de forma nova aquilo que sempre faz. Ele faz de maneira como novidade, ele faz como se fosse a primeira vez. É a dedicação que torna a ação diferente. Exemplo, Deus, quando fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E desde que Deus fez o mundo, isso vem se repetindo. Deus é ordeiro, Deus estabelece ordem e diz: viva dessa forma. Deus pediu um culto e nós vamos oferecer Ele uma liturgia. E não vai mudar essa liturgia. Deus revelou uma palavra, essa palavra se concluiu. E ela não vai mudar e nem será acrescentada. Não devemos esperar coisas grandiosas daquilo que Deus fez, porque aquilo que Deus fez já deve ser grandioso para nós. É uma palavra antiga, é um mundo antigo, é a mesma vida daqueles que têm que conhecer a Deus, mas a maneira como eu farei é diferente.
E é isso que depende. Depende apenas da maneira como eu vou fazer. O ordinário pode se tornar, então, um altar permanente de adoração. Por que desprezamos o ordinário? Porque Jesus não é o Senhor de tudo. Jesus se torna o Senhor daquilo que nós consideramos sagrados. Mas se não tornarmos Jesus o Senhor de tudo, desprezaremos o ordinário. E é isso que eu queria meditar para recuperar. Então observe o que Paulo diz. Em primeira instância, a consagração do ordinário nos traz algumas verdades que quero anotar aqui com os irmãos. Ele disse: e tudo o que fizerdes. Então temos um destaque sobre a consagração do ordinário. Não existem áreas neutras na vida cristã. Esse é o primeiro destaque. Não existem áreas neutras na vida cristã. Não há separação entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, entre a vida natural e a vida espiritual. É você que é um ser espiritual e torna tudo o que você tocar e fizer espiritual também, porque é a maneira como você faz e não o que você faz. Vou dar exemplos de coisas que nós consideraríamos coisas espirituais. Notem, orar é espiritual. Acho que ninguém vai discordar aqui. Olha, orar é uma ação espiritual. E aquele que ora tem que ser espiritual. Ele tem que orar de forma espiritual. E eu diria, é possível alguém vir à igreja no culto, perante os santos, e orar de forma carnal? Sim, claro que é possível. Um irmão pode simplesmente dizer assim: eu vou mostrar como eu oro melhor do que o outro. Ou seja, ele tem competição no coração, ele tem vaidades, então ele estuda uma oração fantástica para que as pessoas elogiem a sua oração. Não é? Ele vem e diz: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Aí ele estuda o grego, fala: eu vou orar em grego porque vão dizer que é mais santo, ou em hebraico, né? Ele vem aqui e ora porque assim, nossa, ele está orando para aparecer. É vaidade soberba, embora esteja fazendo uma ação sacra. Mas a vaidade do coração danifica aquilo que deveria ser sagrado. É o que você faz, como você faz. Você pode deturpar algo sagrado. Agora, é possível alguém na sua casa, lavando as louças na pia da cozinha, e ainda assim, nessa ação, ser espiritual? Claro que sim. Basta lavar a louça como se fosse a primeira vez que você estivesse fazendo isso. E enquanto lava as louças, pensa: o Senhor é Senhor de tudo, até de uma ação pequena como essa, da qual não posso eu desprezar o Senhor. É o Senhor quem me deu essa casa, o Senhor que me deu uma família, e se eu tenho louças para lavar, é porque eu tive comida para comer, porque o Senhor é muito bondoso. Porque estou lavando louças sujas? Porque sujamos enquanto comíamos, na comunhão da nossa família. Então você vai pensando em tudo que o Senhor é Senhor da sua vida, e aquilo glorifica a Deus. Deus olha para o seu coração e diz: isso é muito espiritual, porque até lavando as louças, o mais básico do serviço doméstico, aquela pessoa faz com o coração espiritual. A ação não seria sagrada, mas ela se torna para aquele que faz. Ele faz de coração. Então Paulo diz: tudo o que fizerdes. Então notem, irmãos, como nós temos que recuperar a consagração do ordinário, para não sermos cristãos de finais de semana, cristãos consagrados no culto e longe de Deus no restante da semana. Não existem áreas neutras na vida cristã. Paulo então ele elimina essa divisão entre o espiritual e o secular. E o cristão, então, ele não vive para alternar entre o culto e a vida se torna um culto. No final de semana, na comunhão dos santos, ele apresenta a sua oferta acumulada durante a semana. Notem como, em busca de novidade, a igreja perdeu um elemento muito básico que foi dado por Deus lá no Gênesis. 6 dias são seus, um dia meu. E a modernidade disse para nós: não, Deus não se preocupa com isso. Deus não está preocupado se no dia, chamado dia do Senhor, você faz coisas para você. Você pode. A igreja começou a dizer: você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. E Deus vai se adaptar. E as pessoas então começaram a se cansar daquele mundo antigo,
que tem leis, que tem sacrifícios, que tem dedicação. O nosso Deus é um Deus que não se preocupa com isso. Como não, se foi Ele que deu? E Ele deu por amor a nós, para que o homem não se perca nesse mundo. E diz: eu vou te dar uma rota muito simples. Você tem 6 dias. 6 dias você deve estudar, trabalhar, comprar, vender, faça tudo, só não se esqueça de mim. Mas dedique um dia em que você vai parar com o seu trabalho e toda a atenção será dada a mim. Selecione um lugar, chame de santo, separe aquele lugar, que é o que nós chamamos hoje de templo. Deixe a sua casa, pegue a sua família, pense somente em mim e não aceite que outro interfira na sua vida. Se alguém disser: eu pago 1 milhão a mais para você trabalhar hoje, diga: não, porque eu tenho valores maiores do que dinheiro. É o dia do Senhor, eu não troco a comunhão dos santos por qualquer outra coisa. É o dia do Senhor, e nós vamos violando isto como se fosse normal. E Deus diz: não, não é o dia que é sagrado, a vida é sagrada, mas esse dia é uma dedicação. Então você tem 6 dias para viver o sagrado de outra forma. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, versículo muito conhecido de todos nós, no capítulo 12, no verso 1, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo, como um sacrifício santo, agradável ao Senhor, que é o seu culto racional. É aquele culto em que você pensa como aquilo vai dignificar ao Senhor. Então você vive 6 dias pensando em Deus. Como é que eu vou dignificar o Senhor? Como é que eu vou dignificar o Senhor? É um culto em que toda a minha razão de vida volta para o Senhor. E no 7º dia que você faz, você vai até o lugar santo e consagra a Ele. Você vem num dia como esse e diz: Senhor, 6 dias eu pensei no Senhor, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que comprar, eu tinha que vender, eu tinha que educar meus filhos. Mas hoje está aqui tudo que eu vivi, porque eu pensei no Senhor, eu não esqueci do Senhor. O Senhor foi dignificado no mais básico da minha vida, e agora eu estou aqui para ofertar ao Senhor, porque foi para Ti que eu vivi. Mas se estamos no dia do Senhor e não refletimos no que nós fizemos no cotidiano, achando que Deus se esquece tudo que nós fizemos de segunda a sábado, e no domingo está tudo bem, não entendemos quem é o Senhor, porque não existem áreas neutras na vida do cristão, e é por isso que o Paulo diz: tudo o que fizerdes. Quando Cristo é o Senhor de tudo, o ordinário vira espetáculo. Se não percebermos Deus em todas as áreas da vida, então Ele não é o nosso Senhor. Ele é apenas um acessório religioso que usamos para levar ao culto. Já notou isso? Como isso é pesado? Se nós não percebermos a Deus no cotidiano, no básico, nas áreas mais simples da vida, Ele não é o nosso Senhor, porque nos esquecemos dEle. Ele é só um acessório que na hora de sair para o culto você pensa: olha, está na hora de colocar a roupa de ir para o culto, está na hora de me preparar para ir para o culto, e vou pegar o Senhor também e colocar na cabeça para levar para o culto. Ele é só um acessório que eu vou me lembrar dele no dia do culto, porque quando Cristo é o Senhor de tudo, o ordinário vira espetáculo. Para a nossa reflexão, trabalho, família, descanso, nossas conversas basilares com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, o tempo de estudo, coisas pequenas, em tudo isso o Senhor tem que ser conhecido. E onde você ainda vive que Cristo não está envolvido? Será que é possível fazer essa reflexão? O que em sua vida que você vive no cotidiano que Cristo não está envolvido? É preciso responder a Ele. Mas a segunda nota que quero fazer sobre a consagração do ordinário, a primeira é que não tem áreas neutras na vida cristã. A segunda é que a espiritualidade se prova exatamente no cotidiano. A espiritualidade se prova no cotidiano, na vida comum. Então Paulo diz: tudo o que fizerdes, ou seja, tudo, não tem área neutra, seja em palavra, seja em ação. Então Paulo está dizendo: a espiritualidade se prova no cotidiano. Porque o que nós fazemos todo dia? Palavra e ação. É impossível não fazê-lo. A menos que você seja um ermitão, que você vá para uma montanha e não fale com ninguém. Mas normalmente, a forma de Paulo reduzir é: todos nós vamos falar todos os dias. Nós nos expressamos todos os dias.
e também agimos todos os dias. Então Paulo não especifica o que você vai falar, nem o que você vai fazer. E talvez você deveria então pensar, se eu não fizer nada naquele dia, então Paulo teria falhado? Não fazer nada é fazer alguma coisa. Se você decidir não fazer nada, ainda é uma decisão, e isso é considerado uma ação. Se você ficar na cama o dia inteiro e só dormir, dormir é uma decisão e é uma ação. Eu decidi que vou dormir, que vou ignorar todo mundo, que não vou trabalhar. Você está negando uma ação para fazer outra, porque é impossível não fazer nada, já que nada não pode ser feito. Eu vou sentar e vou fazer nada, impossível. Se você sentar, está fazendo alguma coisa. Nada é só uma expressão que nós usamos quando falta um adjetivo, quando falta um substantivo. O que você está fazendo? Estou fazendo nada. Está. Você só não consegue qualificar. Mas é impossível não fazer nada. Então Paulo faz isso de uma forma resumida, dizendo tudo. Palavra ou ação. Seja em palavra, seja em ação. Você está provando a sua espiritualidade. Logo, a verdadeira espiritualidade exige coerência entre o discurso e a prática. Aquilo que você fala e aquilo que você faz. Se aquilo que você fala expressa o coração, e Jesus é o Senhor do coração, tudo que você fala tem que expressar que você está ricamente habitado pelo discurso, pela palavra de Cristo. E é por isso que você faz isso o tempo todo. É tão interessante que no capítulo 3, verso 16, ele disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Tudo que você fala, você está aconselhando, você está instruindo. E ao mesmo tempo ele diz, com gratidão no coração, em vosso coração. E então diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. E você deve pensar, ele está falando de música, porque para nós, hinos são músicas, cânticos espirituais são canções. E o Paulo não está falando disso. O Paulo está usando uma expressão que era muito conhecida na literatura antiga, que ficou conhecida como influência da chamada Escola de Salmos. Escola de Salmos é uma espécie de influência literária que aconteceu especialmente nos dias de Davi. E que por muito tempo o poeta era o grande sábio. Não havia o termo filósofo. Então o poeta é aquele que consegue olhar para o universo, sondar a pessoa de Deus, entender a presença de Deus nas coisas e transformar aquilo em pequenas frases poéticas. O poeta era visto assim. Então ele fazia canções. Então o que o Paulo está falando é simplesmente para você ver a vida como aquele que vê a vida e vê beleza em tudo, porque ele percebe a presença de Deus e consegue traduzir aquilo para que outro possa compreender. Então quando a palavra de Deus está habitando em você, você fala, está instruindo. Mas não é um discurso pronto. Paulo não está falando para pregadores, para palestrantes. Ele diz pais, mães, esposa, esposo, filhos, servos. Se a palavra de Deus habitar ricamente em vocês, vocês falam, e enquanto falam, instruem, porque sai o que tem dentro. É o que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Você está conversando com uma pessoa no café da manhã, mas enquanto você está falando, aquele que está ouvindo não sabe que o seu coração arde pelo que nela habita. É a espiritualidade vista nas pequenas coisas do cotidiano. Talvez é fácil, né, para um pregador, por exemplo, falar assim, nossa, aquele homem é muito espiritual, porque olha, ele está falando da palavra de Deus. Se você quiser saber realmente se pastor Glauber, os demais irmãos aqui pregadores, ou se eu sou espiritual, tem que andar lá no cotidiano, no dia a dia, porque aqui fica fácil trazer uma palestra e parecer espiritual, mas e no dia a dia? Quando lidamos com as pequenas coisas, no relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos perseguidores, será que exala o conhecimento de Cristo? Porque não existem áreas neutras na vida cristã, em que no trabalho eu não preciso ser cristão, em casa eu não preciso ser cristão, só na igreja. A espiritualidade que Paulo diz, ela se revela no cotidiano, no mais básico da vida comum, como uma coerência com aquilo que ele acredita e o que vive.
E é por isso que Paulo diz, seja em palavra. Palavra é o que nós falamos, o que nós prometemos, o que aconselhamos, e nos dias modernos, até o que publicamos. Até isto. Até o que você escreve nas redes sociais. Eu particularmente não tenho redes sociais, mas quem tem, sabe que ali você está se expressando. E não tem área neutra para um cristão. E a espiritualidade se expressa, se prova exatamente nas coisas mais básicas. É o que Jesus disse, que o homem bom, em Lucas capítulo 6, verso 45, que o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do coração tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. É o que domina que fala. E no Tiago capítulo 1, verso 22, que conhecemos muito bem, Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra do Senhor, não apenas ouvintes, porque aí você estaria enganando você mesmo. Não é espiritual aquele que lê a Bíblia simplesmente. Não é espiritual aquele que vem para o culto e ouve a mensagem simplesmente. Ou que vem e prega a palavra simplesmente. Que ensina a palavra simplesmente. Que memoriza a palavra simplesmente. É espiritual aquele que faz tudo isso. Mas lá na vida comum, isso se reflete. É lá que se prova. Aqui na igreja, até no momento do culto, fica fácil. Irmão, a paz do Senhor, irmão. Aleluia. Nós até usamos uma espécie de tom espiritual na igreja. E no dia a dia, como nós falamos com aqueles que estão ao nosso lado, especialmente aqueles que passam todos os dias ao nosso lado. Temos uma tendência em sermos mais simpáticos, mais educados com aqueles distantes, do que aqueles que andam ao nosso lado. E quer saber? A nossa espiritualidade será provada muito maior com aquele que está perto de você. Quanto menor a distância, maior será a prova de espiritualidade. Quanto maior a distância, muito difícil ser espiritual. Olha, você pode encontrar alguém pela primeira vez. Quando você encontra alguém pela primeira vez, você não é você. Você pode fingir que você é uma pessoa agradável. Aí você fala, olha meu irmão, que alegria conhecê-lo. Você usa um tom suave. Fala porque você quer que ele veja você como alguém espiritual. E é fácil, ele está distante. Mas aquele que é o seu cônjuge, que dorme contigo, acorda contigo, partilha da vida contigo, depois de muitos anos, ser educado, ser amável, expressar para que ele possa testemunhar da sua fé, fica mais difícil. Por quê? Porque aí está testando de fato quem é que domina a sua vida. E é isso que o Paulo está dizendo, é voltar para a coisa mais comum, a consagração do ordinário. É lá que Deus é conhecido. E a espiritualidade se prova no cotidiano. O nosso amor a Deus não se revela no que dizemos no culto, mas no que praticamos nos momentos mais ordinários da vida. Vou repetir isso para você. Nosso amor a Deus não se revela no que dizemos no culto, mas no que praticamos nos momentos mais comuns e ordinários da vida, do dia a dia. Não é fácil aqui, no culto? Não estou dizendo para não fazer, é claro, mas é fácil. Senhor, como eu te amo, na presença dos santos. Oh, como o Senhor é Deus supremo na minha vida. E amanhã, às 9 horas da manhã, no trabalho, ter que lidar com pressão, ter que lidar com gente, você poder dizer a Deus a mesma coisa, só que de forma diferente. Sem ter que dizer, mas ter que demonstrar pela prática, de que Deus ainda é o Senhor supremo, até no mais básico da sua vida. Quando Cristo é o Senhor de tudo, o ordinário vira espetáculo. Para a reflexão desse ponto, notem, o que revelam o tom de nossas palavras com aqueles que estão próximos de nós? O que revela a forma como nós praticamos, vivemos e trabalhamos a coisa mais comum do dia a dia? Nos chateamos ou fazemos como se fosse a primeira vez porque estamos fazendo para o Senhor? E quando terminamos, tem tanta dedicação como se tivesse sido feito pela última vez.
porque é para o Senhor. Isso é encontrado em nossa vida. Em terceiro lugar, a terceira nota que quero fazer. Note que Paulo disse: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então a terceira nota sobre a consagração do ordinário é que representamos a Cristo em todas as áreas da vida. Nós representamos a Cristo. E não o representamos apenas na igreja, nós o representamos no mundo. Então não existem áreas neutras na vida cristã. A espiritualidade se revela no cotidiano, porque nós representamos a Cristo em todas as áreas da vida. E não podemos nos esquecer disto. Então Paulo diz: fazei-o em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus é quando você faz qualquer coisa, ou diz qualquer coisa, fazer algo, que o nome de Jesus está envolvido, como sendo Ele a autoridade, o responsável, o seu principal Senhor, o seu influenciador, aquele que em você habita ricamente a palavra dEle. Então quando você fala, você o representa. E é isso que o Paulo traz à tona. Nós representamos a Cristo em todas as áreas da vida e não apenas na igreja. Amanhã de manhã, quando você acordar perante a sua família, você representa a Cristo. Você pode dignificar o nome dele ou envergonhar o nome dele. O que você não pode fazer é ser neutro, porque não existem áreas neutras na vida cristã. Você o representa. Você vai para o trabalho, vai lidar com pessoas incrédulas, que não conhecem a Deus, algumas delas agressivas, algumas delas chateadas com a vida, precisando de uma mensagem de esperança, e naquele momento, você pode ser aquele que representa a Cristo para trazer essa mensagem, e dignificar a Jesus. Ou você pode ser aquele que também vai estar chateado, que também vai reclamar da vida, que também vai ter os seus próprios pecados e inclinações naturais, e as pessoas vão ver você, vão ouvir você, e vai dizer: quem que influencia ele? E você terá vergonha de dizer que está cheio da palavra de Deus, cheio do Cristo, que o faz em nome dele, porque nós o representamos e não somos neutros, ou nós o dignificamos ou nós o envergonhamos. Quando você encontra um jovem, uma criança mal educada, fazendo algumas traquinagens, qual é a primeira coisa que perguntamos? Quem é o pai dessa criança? Não é isso? A criança faz um monte de arte ali, está fazendo bagunça, e alguém pergunta: é o pai dessa criança? E o pai da criança olha e fica assim: não sou eu não, melhor não aparecer, porque não é assim que funciona? O pai fica envergonhado porque, de certa maneira, ele se sente responsável por ela. Já pensou então, nessa igreja, você encontra alguém, ainda bem que pastores não representam os crentes da igreja. Isso não tem na Bíblia. Você não tem que dignificar o seu pastor, você tem que dignificar Jesus. Se você quer viver a sua vida, os membros da igreja que pertenço, quer viver a sua vida como um pecador, saiba que eu não vou perder nada. Você vai perder com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só admoesto as pessoas, não sou pai de ninguém, não sou o senhor de ninguém. Quer envergonhar Jesus, é vergonha sua. E se alguém perguntar assim: mas é a tua igreja? Eu falo assim: sim, e na minha igreja tem pecador que não ouve a Deus, e ainda vou falar contra você. Eu não vou assumir a sua vergonha, porque eu sou só o pastor. Agora, já pensou se nós fôssemos representantes assim? Alguém chega aqui na igreja e fala assim: olha, você é membro de qual igreja? Ah, do pastor Glauber. Mas se você o representa, se você estiver vivendo de forma pecaminosa, é melhor dizer: não, ele não concordaria com isso. Eu estou envergonhando o nome dele, nem sabe disso. Aí você salva o seu pastor. Agora, se a pessoa que envergonha fala assim: não, eu represento ele, eu só faço aquilo que ele manda, então você envergonha aquele que você diz obedecer. E eu duvido que o pastor Glauber vai ficar orgulhoso disso. Você espera aí, você está usando o meu nome para fazer essa vergonha? Se nem mesmo nós, humanos pecadores, aceitamos isto, de onde tiramos a ideia de que Jesus aceita, de que Deus aceita? Você pode representá-lo e viver de qualquer jeito. O Paulo está lembrando: faça tudo de tal maneira que o nome de Cristo seja dignificado, porque você o representa não somente na igreja, em todas as áreas da vida. É isso que quer fazer em nome dele. Quando alguém te perguntar: por que você está fazendo isso?
Porque eu represento Jesus. Se você representa Jesus, é bom não envergonhá-lo. É o ordinário, é no dia a dia, nas coisas comuns. Agimos como embaixadores do reino de Deus, não como donos da própria vida. A minha vida, ela está a serviço como um embaixador. E o ordinário se torna santo quando Cristo, então, é visto e conhecido no mais básico da fé, no mais básico da vida familiar, no mais básico da vida do trabalho, no ordinário. Não é aqui na igreja. Aqui é muito fácil, mas é lá que vamos fazer a diferença. É chegar em casa depois que terminar o culto, voltando para o cotidiano. É amanhã saber que você vai repetir ações semanalmente as mesmas coisas, mas Deus será conhecido aqui. E é isso que torna o que eu faço diferente. Não é fazer uma coisa diferente, é fazer diferente a mesma coisa, porque eu estou representando a Cristo. Isso me é suficiente. Jesus, em Marcos capítulo 7, no verso 21, Jesus dá uma sentença a pessoas que dizem, que acham que podem fazer coisas sagradas sem que Ele seja o sagrado no coração. Então, em Marcos 7, 21, Jesus diz: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é que estará no céu. É interessante que Jesus coloca a fala como se ele estivesse dizendo na voz de uma personagem. Então ele diz: não entrará no reino do céu aquele que fica dizendo por aí, Senhor, Senhor. Porque isso aí é fácil, Jesus diria. Pessoas que querem parecer que são consagradas, é fácil. Mas como nós sabemos que ela é consagrada? Aquele que obedece nas coisas mais básicas da vida. Porque isso mostra que ele é consagrado. Não são coisas sagradas. Ele é sagrado. Ele é consagrado. Logo, tudo que ele faz é sagrado também. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 46, Jesus também diz para aqueles que chamavam ele de Senhor, ele diz: por que vocês estão me chamando de Senhor? Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Tem sentido? Seria a paráfrase que deveríamos fazer da fala de Jesus. Por que vocês estão me chamando de Senhor, 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 se vocês não fazem o que eu mando? Não faz sentido. Prova que me ama aquele que me obedece. Dizer é fácil, dizer é um discurso, mas aquele que me representa é aquele que vive de fato aquilo que fala. Não é, irmãos, a grandeza do ato que glorifica a Deus, mas a grandeza de quem o ato serve. Eu vou repetir isso para vocês, e serve para tudo. Serve para a igreja, para a família, para o trabalho, para os seus estudos, para a sua educação, para a criação dos filhos, para o relacionamento intrafamiliar, em tudo, para todo o cotidiano. Nós sempre queremos obras grandes. Eu não quero trabalhar numa coisa básica, estou cansado disso. Nos dias atuais, nós não encontraremos mais, especialmente entre os jovens, pessoas que vão trabalhar 30, 40 anos na mesma empresa. Isso já vai se tornar cada vez mais raro. É comum no passado, foi comum. Encontrava o irmão: olha, você está há quanto tempo naquela empresa? Eu estou há 40 anos, estou me aposentando lá. Não tem mais. Porque as pessoas hoje se cansam facilmente. Começam um trabalho, a semana depois é só isso. Ah, não aguento mais. Não suporto mais repetir as coisas. Ele quer coisas grandiosas. E ele traz isso também para a igreja. E a igreja tem que ficar inventando moda para atrair as pessoas. Precisa ter grandes eventos, porque aquela coisa básica que nós fazemos já não tem mais tanto valor. Então eu quero lembrá-lo de que não é a grandeza do ato que glorifica a Deus. Não é a grandeza do ato que glorifica a Deus, mas a grandeza de quem o ato serve. Coisa básica, simples, que você faz para dignificar a Deus, a grandeza de Deus dignifica aquele ato de tal maneira que aquilo vira um espetáculo. Aquilo se torna grande, por quê? Porque quem está fazendo faz para um Deus grande. E se Deus aceitou aquilo, aquilo é magnífico. Não adianta um grande evento cheio de luzes, cheio de estrondos,
de barulho, e você olha e não vê Deus. Às vezes num lugar simples, você notou isso? Na simplicidade da igreja, na comunhão dos santos. Às vezes uma música tocada de forma simples, mas cantada de coração, dignificando um Deus grande, e aquilo se torna um grande louvor. E às vezes uma banda cheia de luzes, de barulho, de gente famosa, uma multidão, e você olha para aquilo, aquilo é pequeno, aquilo qualquer incrédulo pode, aquilo qualquer um que tem aquela habilidade pode, mas aquilo que aquela simplicidade alcança, teria que ter um coração consagrado para ter aquela dignidade. E nós perguntamos, o que nós queremos? Não é a grandeza do ato, é aquele que dignifica. Atos simples, que Deus é conhecido, se tornam grandes espetáculos para os santos. Então, quando Cristo é o Senhor de tudo, até o ordinário vira um grande espetáculo por causa de Deus. A nossa pergunta para isso é: o que nossas escolhas representam? Quem elas representam? Será que representam Jesus? Será que o representamos no fundo dos nossos lares? Na cadeira de uma universidade, de uma escola? No trabalho de uma empresa? No relacionamento conjugal? No relacionamento entre pais e filhos? Ao lidar com um vizinho, será que estamos representando a Cristo? Eu faria isso se estivesse conscientemente agindo em nome de Deus? Ou será que eu faço algumas coisas porque me esqueço de Deus? Porque acho que aquilo é neutro? Deus não está olhando para aquilo? São perguntas que devo fazer. Mas para nossa conclusão, tem mais uma nota. Note, Paulo diz: tudo o que fizerdes. Ou seja, não tem área neutra na vida do cristão. Seja em palavras, seja em ação. Tudo. Nós testamos a espiritualidade no cotidiano, no mais básico da vida. Fazei em nome do Senhor Jesus. Nós o representamos em todas as áreas da vida. E por fim, o Paulo ainda acrescenta: dando por ele graças a Deus Pai. A última nota sobre a consagração do ordinário é um espírito grato. Um espírito grato é a linguagem da consagração. Um espírito grato é a linguagem da consagração. Você quer saber se alguma coisa é de fato consagrada? Pergunta qual é a linguagem. A linguagem é a gratidão, não um discurso eloquente. É fácil falar assim: não, eu estou consagrando minha vida ao Senhor, e encher e florear a sua fala para tornar aquilo um discurso santo, religioso, e achar que você está consagrando. Não é isso que consagra as coisas. A linguagem não é isso, não é um idioma, não é o conjunto de palavras bonitas que torna aquilo sagrado. O que consagra é uma linguagem, que é a linguagem da gratidão. E essa gratidão, ela muda as nossas palavras, e ela muda até o nosso semblante. Ela muda a forma como interpretamos as coisas. Então é uma linguagem. A gratidão é uma linguagem. Mas eu vou explicar o que quer dizer isso. Dando por ele graças a Deus Pai. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo que a gratidão é feita por comparação. Em que sentido? Se você ganhar um presente de alguém, e eu vou usar aqui valores monetários. Você ganhou um carro de alguém, e só que esse carro é um carro velho. Esse carro custa R$3.000. Então é um carro velho. Você diria: olha que maravilha, você me deu esse presente. Puxa, custa R$3.000. De graça, assim? Sim, é um carro velho. Mas 3.000 para quem não tinha nada é um bom presente, você fica grato. Olha, comparado com o que eu não tinha, você é um grande irmão, você me ama mesmo, me deu um carro de R$3.000. Sou muito grato a você, porque é um presente, já não andarei mais a pé. Imediatamente você encontra outro irmão que diz assim: olha, eu tenho um carro para você, de presente. É mesmo? Que carro é esse? Esse carro custa R$100.000. Eu diria: será que, imediatamente, ao ganhar o carro de R$100.000, o mesmo espírito grato que você tem para aquele que te deu o carro de R$3.000, será que ele é o mesmo? Ou você já fala assim: ah, irmão, olha, você tem que melhorar a sua bondade, viu? Que me dá um carro de 3.000, isso aqui me deu um de 1.000. Quem você vai amar mais?
Quem você vai tratar melhor? Quem vai ter a sua atenção? Você diria, aquele que me deu um carro de 100. Porque a gratidão vem por comparação. Ali você comparou 3.000 com 0 e você foi grato. Agora você compara aquele 3.000 com 100, então você é grato aqui. Mas chega um outro irmão e te diz, eu tenho um carro de 1 milhão. Logo, toda aquela gratidão pelo de 100.000 desaparecerá, porque você vai fazer comparação de valor. Eu tinha 100, mas você esquece que você não merecia nada. Você esquece de onde vem a comparação do 0 e compara com o que você acha que merece. Se alguém me deu de 3.000, é porque ele acha que eu mereço de 3.000. E usei os 3.000 para comparar com o de 100. Agora eu comecei a acostumar que acho que mereço de 100. E se alguém me dá de 1 milhão, eu mereço muito mais, porque agora o meu valor é de 1 milhão. Nos esquecemos facilmente do que é gratidão. Que gratidão não é o que você acha que merece. Tem a ver com, de fato, onde está a comparação que você realmente merece. E se você tiver uma consciência que não merecia nada, porque você não fez nada para ter o de 3.000, você seria grato na mesma proporção àquele irmão que te deu um carro de 3.000, porque comparado ao 0, você merecia 0. E o de 100.000 não muda nada, porque eu merecia 0. E de 1 milhão não merecia nada, não muda nada, porque eu sou grato aos 3, porque eu comparo com aquilo que eu realmente mereço e não mereço nada. Sou grato a todos eles. Todos estão fazendo por mim algo que eu não mereço. Isso seria gratidão na sua essência. Isso seria viver como expressão de graça. Você olha para o que você merece, e aí você olha para as coisas que tem e diz, eu estou sempre no lucro. É uma forma de ver a vida. Então quando Paulo diz, dando por ele graças a Deus Pai, tudo o que vocês fizerem, tem que ter a linguagem da gratidão, de um espírito grato. Logo não há espaço para reclamações, para expressões negativas sobre a vida, porque se nós compararmos com o que nós merecemos, nós temos sempre razões para agradecer a Deus. É impossível não tê-lo. E se você fizer uma lista, mas eu não moro numa casa que eu acho que deveria morar. Pergunte-se a si mesmo o que você merecia. Que diferença tem se você não mora numa mansão, mas você mora numa casa? Você merecia essa casa? É isso que você acha? Você acha que Deus é cruel por deixar você morar numa casa comum e não numa mansão? O que você realmente merecia? E você vai começar a ver sua casa simples de outra forma, no ordinário, no básico. Você se senta à mesa para comer e diz, só tem isso aqui? Isso aqui tem todo dia. Isso aqui de novo, não tem um jantar especial? Todo jantar será único e especial quando você tiver um coração grato e dá graça a Deus por tudo, em tudo que faz, em tudo que fala, porque você vai olhar para aquela comida e vai dizer, o Senhor é misericordioso, porque se eu estivesse passando fome, Ele estaria dando o que eu mereço, mas Ele resolveu me dar alimento, e Deus é bondoso. E se você comer aquela comida e tiver um mínimo tempero, você tem que dizer que Deus exagera, porque Deus dá comida que é o alimento, ainda dá uma comida temperada. Deus exagera, é você que não vê, porque o coração mediu tanto com o cotidiano, que o cotidiano não serve, você já superou o cotidiano. Digo que sou mineiro, e se eu for à casa de alguém me servir arroz e feijão, estará me servindo um banquete. Então, feito essa nota, mas alguém poderia dizer, arroz e feijão, como bom mineiro, arroz e feijão teria que ter em todos os pratos. Na verdade a comida deveria ser assim, arroz e feijão, aí você diria o que mais? Mas tem que ter arroz e feijão. Já é banquete. Mas a pessoa que está acostumada com aquilo no cotidiano perguntaria, arroz e feijão de novo? Quando o espírito é grato e vira uma linguagem, você olha para aquilo e diz, isso aqui é sagrado, porque nem isso eu merecia. Então Paulo diz, dando graças a Deus e Pai, em tudo o que fizerdes, no cotidiano, seja em palavras, seja em ação, tudo, na hora de comer, na hora de trabalhar. Mas eu estou doente, vou ao médico. Você vai ao médico, você já está no lucro. Nós temos médicos. Certa vez, disse isso à minha esposa,
numa conversa, em estudos, depois em casa, vamos fazer uma avaliação. A distância que nós estamos de dobrarmos o nosso joelho e termos que clamar a Deus. O clamor é aquilo que você faz no grito, aquele que você não tem mais para onde ir, você grita. Isso é clamor. Clamor é diferente de petição. Clamor é quando você não tem mais o que fazer, não tem mais recurso, e você vai até Deus e diz: Senhor, os homens não podem fazer mais nada, eu não posso fazer mais nada, eu só posso clamar ao Senhor, porque aquilo que eu podia fazer eu já fiz. É chegar nesse momento, não tem mais o que fazer. Aí eu disse para ela assim: na saúde, não, está muito longe de eu clamar, porque se eu ficar doente hoje, tem tratamento, tem o que fazer. A não ser que eu tenha uma doença muito rara, porque a maioria das doenças que eu possa ter, e talvez tenha no futuro, tem tratamento. E nós podemos pagar um médico, tem acesso, moramos numa cidade grande como São José, aqui no Vale, e aqui tem recurso. Então, para eu chegar num ponto e falar assim: Senhor, não tem mais o que fazer, está muito longe de eu imaginar como é que isso vai acontecer. Ah, mas do dinheiro, aí nós começamos a fazer uma conta em casa, isso porque nós somos pobres, tá? Nós somos ricos, somos ricos, comparado a quem é rico. Mas aí fizemos uma conta. Olha, para chegar ao ponto e fazer: Senhor, se o Senhor não fizer nada, amanhã passaremos fome. Aí eu disse: estamos muito longe disso. Porque eu tenho carro. Antes de passar fome, você vende o carro. Não é? Tem instrumentos musicais lá empoeirando. Antes de passar fome, você vende instrumento musical. Para que vai ficar tocando violão e passando fome? Você vende televisão, para que vai ficar com fome sem televisão? E tem mais de uma televisão em casa. Você vende o videogame, você vende as roupas, vende o sofá e vende a cama e dorme no colchão, e se puder vende o colchão e dorme no papelão. Olha, mas estamos muito longe disso acontecer. Nós é que não percebemos, porque nós só queremos ver a Deus no extraordinário, quando coisas grandiosas acontecerem, e não temos um espírito para perceber o quanto nós temos para agradecer a Deus todos os dias. Senhor, eu vou ter que ir para o mesmo trabalho. Para se ouvir. Você está indo para o mesmo trabalho. Você tem emprego, você tem trabalho. Nós não pensamos dessa forma. Nós sempre pensamos o que nós merecemos e nos consideramos abaixo. Mas se pensarmos que não merecemos nada, tudo vira gratidão. E é isso que o Paulo está dizendo, dando a ele graças a Deus Pai, por tudo. É uma linguagem, não é uma ação. Ó Senhor, obrigado por esse café. E depois que faz a oração, não tem manteiga? Você notou isso? Não é uma linguagem que vai ser verbalizada. É uma linguagem do coração. Dando graças a Ele na vida, no cotidiano, na experiência de vida, naquilo que você faz no mais básico do dia a dia. Então a gratidão é feita nesse sistema de comparação, e um coração grato transforma a rotina em doxologia. A rotina, você começa a ver ali coisas sagradas no dia a dia. A reclamação, ela profana o ordinário, enquanto a gratidão santifica. Jesus, em Lucas, no capítulo 7, no verso 47, Jesus então diz: por isso eu te digo, quando olhou para aquela mulher que era grata porque era considerada pecadora e se arrepende. E Jesus diz: por isso eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados. Por quê? Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. É a consciência que ele tem do que merece, que cria uma linguagem de gratidão. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 18, ao concluir essa epístola aos Tessalonicenses, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças não é uma frase. Obrigado, Senhor, por tudo. Tem muita gente dizendo essa frase, mas expressando uma linguagem não consagrada no dia a dia. Obrigado, Senhor, por tudo. E aquilo não se reflete na forma como vive. Tem gente que é grata, não precisa dizer obrigado. Você vê na face dela que ela é grata. Uma pessoa grata não tem soberba, porque ela nunca se sente merecedor das coisas. A pessoa grata não exige, está contente com tudo.
E o básico que te dá, ele faz bem. É muito comum e é um título de um livro. Os jovens querem mudar o mundo, mas deveriam começar arrumando a cama. É um título de um livro, de um artigo. O jovem, o que você quer fazer na vida? Eu quero fazer uma coisa grandiosa, eu quero ser presidente, eu quero fazer tudo isso. E você mal arruma a sua cama. E quando arruma com um coração pequeno. Você quer que Deus te coloque numa coisa grande. Glorifique a Deus enquanto arruma a sua cama. E talvez Deus te coloque em outras coisas. Porque se você for fiel no pouco, talvez Ele vai ver sua fidelidade para uma coisa grandiosa. Porque não fará diferença para aquele que vive no coração grato. Se o ato é grande, mas é a quem se dedica o ato. A gratidão é o incenso que queima no altar da vida comum. Vou repetir isso para você. A gratidão é o incenso que queima no altar da vida comum. Não é a pessoa grandiosa. Não é em público. A gratidão nós demonstramos nas pequenas coisas. Diante daqueles que estão conosco. E vão observando que a forma como você vê o mundo é alguém que dá graças a Deus por tudo. Mas por tudo o quê? Tudo que é grandioso, tudo que favorece? Não. Tudo. Ele vê Deus em tudo. E Ele é grato por tudo. Mesmo quando tem tribulação. Se tem tribulação, só experimenta a tribulação quem está vivo. Já é razão para agradecer. O nosso cotidiano tem que ser assim. Então eu me policiei, criei uma rotina, uma ordem. Todos os dias. Antes de acordar não pode. Antes de sair da cama, melhor dizendo. Antes de conversar com qualquer pessoa, nós sempre vamos acordar e temos um lapso de consciência. Sempre. Você acordou e você sabe que tem um monte de coisa para fazer. O que você faz? Se você só pensa no que tem que fazer e diz, puxa, tem que fazer um monte de coisa hoje. Deveria, antes disso, criar uma rotina, uma ordem para si mesmo. Acordou, já tem que dizer, Senhor, obrigado, porque já estou no lucro. Se eu não acordasse hoje, o Senhor teria feito justiça. Porque muitas pessoas melhores do que eu não acordaram hoje. E eu estou acordando. O Senhor quer me usar. O Senhor quer coisa para mim. E eu sou muito grato. Eu não vou te decepcionar. Eu vou viver esse dia para o Senhor. Isso lá no seu pensamento. Você já coloca o seu coração no lugar de graças a Deus, porque você está acordando. E se você acordou em casa, eu tenho que dizer para o meu próprio coração todos os dias. Você está acordando numa cama quente. Uma cama confortável, sob um teto, enquanto muita gente que merece mais do que você, não tem um teto sobre a cabeça, não tem um cobertor para se aquecer. Você está numa casa que te protege, tem muita gente na rua, tem muita gente que vai acordar num hospital e vai ter um tratamento dolorido, e você não tem nada disso, e você está pensando nas coisas ruins que vai acontecer no dia. Quando o coração vai para o lugar, você não se importa mais do que vai acontecer. Se tiver tribulação, Senhor, estou vivo e enfrentarei. Me deixe chegar vivo no final, já é lucro. Se tem que enfrentar dores para cuidar da saúde, é porque ainda estou vivo e o Senhor ainda quer que eu te conheça enquanto faça um tratamento. Ainda assim, eu consigo ver o Senhor. Esse é um coração grato. A gratidão queima, é um incenso que queima no altar da vida comum. É lá que ele será testado. Quando Cristo é o Senhor de tudo, o ordinário se torna um espetáculo. Como é que você reage à vida comum? As coisas mais básicas. Com gratidão, murmúrio, reclamação. Um coração agradecido, ele reconhece a Deus em tudo, até na repetição. Como conclusão, Paulo disse, em tudo que fizerdes, não existem áreas neutras na vida cristã. Tudo que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, a espiritualidade se prova no cotidiano, pelo que nós falamos e como agimos. Paulo acrescenta, fazei tudo isso em nome do Senhor Jesus. Nós representamos a Cristo em todas as áreas da vida, dando por Ele graças a Deus Pai, que é um espírito grato, que é a linguagem da consagração. Deus, então, não é adorado apenas em momentos extraordinários, no momento que nós estamos na igreja cultuando, mas na fidelidade ordinária de uma vida consagrada. Quando nós consagramos tudo, especialmente as coisas comuns.
A igreja, então, não deve focar na realização de grandes eventos, de espetáculos que chamem atenção para o homem, mas na perseverança do simples. Fazer o simples, mas com o coração tão dedicado que aquilo se torna um espetáculo diante de Deus. Esse deveria ser o foco da igreja. Porque a verdadeira adoração continua quando o culto do domingo termina. Vamos orar? E vamos responder ao Senhor? Como estamos vivendo? Como estamos respondendo ao Senhor no cotidiano? O que nós esperamos de Deus nessa vida e o que Ele espera de nós. Senhor nosso Deus, recebemos a admoestação da Tua palavra e o fazemos com corações voluntários, reconhecendo que não é difícil saber. O Senhor espera de nós corações consagrados, não momentos consagrados, corações consagrados, vidas consagradas, e que expressamos muito mais a nossa adoração no dia a dia, não naqueles momentos em que podemos simplesmente fantasiar o sagrado, mas quando de fato o coração é testado. Reconhecemos que não existem áreas neutras na vida cristã, que a espiritualidade se prova no cotidiano, que te representamos e representamos a Cristo em todas as áreas da vida e que o espírito grato é a linguagem da consagração. Portanto, Senhor, sabendo disso, rogamos, perdoa-nos pelas vezes em que buscamos apenas momentos grandiosos ou desejamos espetáculos, negligenciando a santidade presente na vida comum. E por isso, Senhor, liberta-nos do vício, da novidade, da pressa pelo diferente e da ilusão de que o extraordinário é o único meio de glorificar o Senhor. É o único meio de fazer a vida valer a pena. Mas dê-nos a gratidão de perceber o Senhor nas pequenas coisas. Assim todos os nossos dias serão dedicados a Ti como se fossem os últimos. Que nossas palavras reflitam a Tua sabedoria e amor e que as nossas ações revelem a coerência e a fidelidade do que professamos. Que possamos representar Cristo com integridade em tudo o que nós estamos fazendo. E que a gratidão transforme nossa rotina em doxologia. E que cada instante de constância e rotina nos ensine a ver o Teu cuidado, mesmo nas coisas mais basilares. E por fim, Senhor, continue a nos conduzir para Te honrar em todos os detalhes, reconhecendo que quando Cristo é o Senhor de tudo, até o ordinário se torna um espetáculo. Por isso oro por todos esses e por essa igreja, que continuem perseverantes no simples, mas com corações tão profundos, que o Senhor vai enxergar nisso uma dedicação que o torna grandioso, mas não na ilusão de grandes feitos onde o Senhor não aprova o coração. É essa a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe